Olá, todos bem? Espero que sim. Vamos conhecer a história de uma personalidade muito interessante, que aparece em O Evangelho segundo o Espiritismo, mas que muitas pessoas não conhecem profundamente. Jean-Baptiste Henri Lacordaire. Ele nasceu na França, em 12 de maio de 1802, em um período muito difícil para a religião, logo após a Revolução Francesa, quando muitas instituições religiosas haviam sido destruídas e a fé passava por um momento de grande questionamento. Ainda jovem, e apesar de ter sido criado em uma família religiosa, ele se tornou ateu e se afastou completamente da fé. Ele estudou direito e chegou a exercer advocacia em Paris, mas uma profunda experiência espiritual transformou a sua vida e o levou a retornar para a religião. Ele decidiu então estudar teologia e se tornar sacerdote. Essa mudança foi tão marcante que ele acabou se tornando um dos maiores pregadores da França no século XIX. Lacordaire ficou muito conhecido por suas pregações na famosa Catedral de Notre-Dame, lá em Paris. As suas palestras e sermões atraíam multidões, inclusive intelectuais, estudantes e pessoas que não frequentavam a igreja. Ele tinha uma oratória brilhante e ele falava de religião de uma forma inteligente, profunda, mas ao mesmo tempo acessível. Por isso, tornou-se uma figura muito respeitada na sociedade francesa. E mais tarde ele foi eleito membro da Academia Francesa, uma das maiores honrarias intelectuais do país. Mas o que o torna especialmente interessante para nós, dentro da doutrina espírita, é que ele acreditava na existência dos espíritos e também nessa possibilidade da comunicação com o mundo espiritual antes mesmo da codificação espírita organizada por Allan Kardec um tempinho depois. Inclusive, existe uma carta muito famosa escrita por Lacordaire em 1853, quando o fenômeno das mesas girantes estava acontecendo lá na Europa. Nessa carta, ele afirma que ouviu as mesas falarem e que aquilo não era algo extraordinário, porque, para quem acredita nos espíritos, essa questão da comunicação espiritual é muito natural e sempre existiu. Ele dizia que há dois mundos que coexistem, o mundo material e o mundo dos espíritos. E essa ideia, ela está totalmente de acordo com os princípios que, logo depois, seriam organizados por Allan Kardec na doutrina espírita. Após a sua desencarnação, Lacordaire ainda aparece na Revista Espírita e também em muitas comunicações mediúnicas lá na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, fundada pelo Kardec. Nessas comunicações, ele foi descrito como um espírito de grande elevação intelectual e moral, sendo chamado inclusive por um nome curioso, espírita antes do espiritismo. Além disso, ele deixou mensagens muito importantes, que foram incluídas em O Evangelho segundo o Espiritismo. Entre elas estão os textos O Bem e o Mal Sofrer, O Orgulho e a Humildade e o Desprendimento dos Bens Terrenos. Nessas mensagens, ele fala sobre a importância da humildade, da resignação diante das dificuldades e do desapego das coisas materiais, ensinando que as verdadeiras riquezas são as espirituais e não as materiais. Uma curiosidade interessante é que Lacordaire defendia uma ideia muito avançada para aquela época. Ele dizia que a religião precisava caminhar junto com a liberdade e junto com o progresso da sociedade. Ele acreditava que a fé ela não devia ser imposta, mas sim devia ser compreendida, estudada e aceita de forma consciente pelas pessoas. De certa forma, essa visão ela se aproxima e muito do que a doutrina espírita chama de fé raciocinada, ou seja, uma fé que pode encarar a razão face a face, como nos dizia Allan Kardec. Por isso, ele é considerado um espírito muito importante dentro do movimento espírita, não apenas
pelas suas mensagens, mas principalmente pela sua forma de pensar, sempre buscando unir religião, razão, liberdade e progresso moral. A história de Lacordaire nos mostra que a verdade espiritual, ela não pertence a uma religião específica, mas que ela pode ser sim percebida por todos. Na verdade, ela pode ser percebida por todos aqueles que buscam a Deus com sinceridade, estudo e principalmente amor ao próximo. Ele ensinava que o maior problema do ser humano não é a pobreza, a dor ou as dificuldades. O maior problema é o orgulho, porque o orgulho impede o aprendizado, impede o perdão, impede a humildade e impede principalmente o crescimento espiritual. Por isso, muito das mensagens atribuídas a ele em O Evangelho segundo o Espiritismo falam justamente de humildade, desapego e resignação. E para terminar, fica uma reflexão atribuída a Lacordaire. A verdadeira riqueza não está no que guardamos, mas no que damos. Não está no que possuímos, mas no que nos tornamos. Se você gostou de conhecer um pouco mais sobre Lacordaire, deixe aqui o seu comentário e compartilhe também esse vídeo com alguém que gosta de estudar a doutrina espírita ou conhecer novas personalidades interessantes. Um grande beijo a todos e até o nosso próximo vídeo.